Agora é hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Concordo contigo, cara. Concordo contigo que é um absurdo ter um jogador como o Jean-Pierre e não jogando. Mas ele não tá... É ele que não tá se ajudando. É ele que não tá demonstrando. Por isso eu se fosse pra votar, e começo também nesse sentido, a pergunta pro professor, eu votaria, cara, em Darlan fácil. Darlan fácil, porque já é o que eu venho defendendo há algum tempo, né, cara? O Darlan como essa opção aí, por mais que ele tenha uma dificuldade física, né, professor? Assim, no sentido de ser mais mirrado, mais baixinho e tal. Eu acho que ele dá muitas opções interessantes pro meio campo do Grêmio. Porque a mobilidade do Matheus Henrique, aquele negócio de ficar girando, que a Kitelli tá tentando melhorar nisso, acredito eu. Não vejo ele tanto fazendo mais isso. Mas assim, essa chegada na frente, essa marcação compactada, o lançamento em profundidade que o Darlan tem, pisando na área, às vezes fazendo até gol nas oportunidades que ele teve. Então assim, eu usaria o Darlan um pouco mais à frente, faria o Thiago Santos, Matheus Henrique e Darlan, mas Matheus Henrique e Darlan jogando em linha, mais à frente. E não dois volantes e um mais à frente, sendo esse o Darlan, entende? O Darlan como companheiro mesmo do Matheus Henrique ali mais à frente, acho que dá opções mais diversificadas pro meio campo. Inclusive, professor, para atualizar a questão dos votos da nossa comunidade do YouTube, Darlan também vai levando com 52% dos votos. E a tua opinião? Então, eu tenho a preferência pelos dois que estão à frente ali, que são o Bobson e o Darlan. Essas são as minhas primeiras opções. E aí, pra gente dar uma diversificada aqui na mesa também, tu votou no Darlan. Eu acho que o Darlan seria uma boa opção. Eu gosto. E antigamente eu fazia mais voto contra, assim, porque qual é a minha preocupação com o Darlan e Matheus Henrique? Um meio de campo muito mirrado, muito baixinho, que os caras vão passar por cima e tudo mais. Então, essa é a minha preocupação, é uma questão física, não uma questão técnica, porque o Darlan e Matheus Henrique, se a gente olhar só pro futebol que eles jogam, acho que daria certo essa dupla sim. A minha única preocupação é física. Dentro disso, eu não vejo com maus olhos fazer esse teste. Tá? Então, eu já tô num pensamento de, cara, quando vê, hoje as coisas não estão funcionando... Quando vê, vale a pena testar esse Darlan e Matheus Henrique. Só que daí, como eu tenho direito ao voto, eu votaria no Bobson, tá? Então, só pra deixar claro aqui, não vejo com maus olhos o que tu falou, mas meu voto é no Bobson. Por quê? Porque daí eu consigo adiantar um pouquinho mais o futebol do Matheus Henrique. Lembrando que o Matheus Henrique era a camisa 10 na base, né? Então ele jogava mais avançado, ele sabe construir. E todas as vezes que o Matheus Henrique teve um pouco mais de liberdade pra ir um pouco mais à frente, né? Ele conseguiu construir coisas interessantes. Teve um jogo contra o Lanús, talvez, na Sul-Americana, que ele jogou como centralizado. Que ele não foi tão bem, mas também não foi tão mal, né? Porque o jogo também não exigiu tanto. Mais ou menos. O jogo não exigiu tanto, tá? Sim. Mas eu gostaria de ver o Matheus Henrique mais avançado, porque todas as vezes que ele teve liberdade pra construir, ele conseguiu construir. E inclusive pisando dentro da área, fazendo gols e tudo mais. Então eu acho que o Matheus Henrique consegue estar mais avançado. Dentro disso, eu colocaria o Bobson um pouquinho atrasado, e daí eu não faria, 2 e 1, né? Eu faria 1. Deixaria o Bobson um pouco mais avançado, com o Thiago Santos bem fixo ali, e o Bobson conseguindo circular de um lado pro outro, conseguindo chegar à frente também para ajudar o Matheus Henrique. E o Bobson também seria a minha escolha por uma questão física, que por mais que ele seja um gurizão da base, que recém subiu, ele é um cara mais alto, ele é um cara que consegue se impor um pouco mais, cabeça erguida, e ele tem o passe longo, ele tem a virada de jogo. O problema que eu vejo no Bobson é que às vezes eu acho que ele se empolga. Por exemplo, no último jogo ele entrou fazendo virada e parecia que toda bola tinha que virar. E aí ele parou meio de pensar, assim, sabe? Mas isso se adquire com a experiência, com a rodagem, com a sequência. Então eu votaria no Bobson justamente pra tentar liberar um pouco mais o Matheus Henrique e daí ter esse meio de campo jovem também, né? Eu tenho um medo nisso, que é o seguinte. O Matheus Henrique é um grande segundo volante, né? Um baita jogador. Sim. O problema é tu tirar ele da segunda volância, onde ele desempenha a melhor função dele, e ele se tornar um meia comum. E esse que eu acho que é o grande problema dessa questão. Se tu fizer os três, né? Não fizer o tripé, se fizer o Thiago Santos segurando, o Vitor Bobson um pouco mais à frente na diagonal, né?
e o Matheus Henrique mais à frente ainda, também na diagonal, a tendência é que tu torne o Matheus Henrique como meia. Aí eu tenho medo de que ele se torne um meia comum, que ele não seja o grande segundo volante. Agora, o que pode acontecer, e aí eu acho que aí é um cutuco que eu tô aqui na minha cabeça, que eu acho que vai acontecer na quinta-feira, e eu acho que pode dar muito certo, é o tripé com o Matheus Henrique do lado do Vitor Bobsi. Aí tu não vai ter um 10, tu vai ser um time com um articulador, mas os dois vão ter a gente vai jogar com 2 segundos volantes de características diferentes que sabem chegar. Por exemplo, tu vai ter o Matheus Henrique, que é um cara de gira, um cara que tira a pressão do passe, toca a bola pro Matheus apertado, ele gira para tirar a pressão e toca a bola. Então tu vai ter um cara mais carteador, um cara que mais tira a pressão desse meio campo. Entendi. E do lado dele tu vai ter um Vitor Bobsi que faz mais o box to box, assim, que chega, que marca, né? Então 2 caras, tu não vai botar um Michael e o Matheus ali, sendo que talvez até funcione um Michael e Matheus com o Thiago Santos atrás, né? A gente tem que sempre pensar nisso, né, cara? Que nem o professor falou, e eu apoio essa ideia da fragilidade que pode dar Darlan e Matheus ao meio campo do Grêmio, mas eu acho que daí é uma coisa diferente, porque tu vai ter por trás dele o Thiago Santos. É que Não era sabe... que nem no ano passado, que tu tinha ele um do lado do outro, os 2 volantes. E não um tinha mais à frente. Exatamente, não tinha nenhuma proteção. Eu acho Sim. que ali, essa ideia de eles jogando os 2 um pouco mais pra frente, aí nessa ideia do tripé, eu acho que a questão física não pesaria tanto Sim. como no ano passado, como o tripé invertido, podemos assim dizer. Nós estamos no tripé. Tu tá no... Tá numa As unha nomenclaturas, assim, dizer. que sensacional. Numa unha que eu vou te dizer. É do Andriotti Wolverine. Olha só, cara... Logan. Mas falando sério, cara, assim, eu entendo a fala no sentido da estatura, né, Darlan e Matheus. É. Mas, assim, fragilidade defensiva eu não consigo observar, cara. Não. Sim, fragilidade Não. física. Mas eles tiveram quando os dois sem a proteção do volante teve muito. Isso. Com o Thiago Santos eu acho que isso aí não pesaria. Mas tu sabe que é um sentido diferente. Claro, total. Porque não, no eu ano concordo passado era contigo. tipo as eu acho funções que pode divididas. Exato. Agora eu acho não. que pode. Exatamente. Eu acho que pode funcionar muito o Darlan ali. Eu acho que até é uma ótima ideia. Por isso que eu digo, cara, qualquer coisa que tu faça aqui desses nomes, de Jean-Pierre, de Bobson, de Fernando Henrique e Darlan, dá samba. Vai funcionar. É esse aqui. O problema é tu inventar o Jonathan Robert como se tu não tivesse o cara ali. Ah, pois é. Sabe? Esse que é o problema. É tu inventar o Jonathan Robert, que chegou ontem e que daí ele fala muito da meritocracia, que o Fernando Henrique e o Vitor Bobson estavam atrás de outros caras. Mas para aí, o Jonathan Robert chegou ontem e já virou ficha 1. Sim. Sabe? Isso eu acho um erro também. Claro. Tem um superchat ali daqui a pouco que a gente pode fazer a leitura. Tá registrado. Valeu, viu? Só... Acho que as duas opções são muito inteligentes no que a gente estava falando ali. Por exemplo, eu tentei colocar o Matheus um pouco mais à frente, daí o do Duro já colocaria os dois mais alinhados, assim. Acho que as duas funcionariam, né? A minha única questão ao colocar o Matheus um pouco mais livre, e aí, claro, vai depender muito de como o adversário vai se comportar também, porque muitas vezes tu vai precisar do Matheus um pouco mais recuado também ali, auxiliando. Mas a minha questão em pensar no Matheus mais livre é que eu tenho na cabeça uma lembrança do Matheus Henrique jogando muito como segundo volante, mas desde o ano passado eu não vejo mais esse Matheus Henrique. E olha Mas só eu como... acho- E mesmo que eu torço muito que ele retorne. Sim. Eu fico esperando esse momento, mas ainda não vi esse retorno. E olha Vejo só... lapsos, Olha mas só não como vi esse é retorno. louco isso que tu tá falando. Porque, por exemplo, aqui, ó, além do Sérgio, um abraço pra vocês aqui de Itajaí. Abraço, Sérgio. O padre Diego Baltz aqui, que é nosso membro, ele coloca exatamente algo oposto ao que tu tá falando. Bate, eu acho que Matheus tá merecendo o banco. Ele não volta quando precisa marcar. Tipo assim, tu tá falando que a tua lembrança tá exatamente do Matheus um pouco mais atrás, recuado como segundo volante, e o padre já tá colocando o Matheus muito lá na frente sem voltar. Então, o que o Matheus, ele se destacou no Grêmio como segundo volante. Eu acho que Ele a gente é tem, segundo volante. ele é segundo volante, a gente tem essa lembrança. Eu só
não tenho gostado das atuações dele como segundo volante. Por isso que eu pensei Não, no numa ano liberação. passado isso, né? E É esse que ano no eu ano acho que passado- ainda não. Eu acho que esse ano ele voltou a jogar tanto Eu acho que ele foi pra seleção de novo. melhorou em relação a ele mesmo do ano passado. Sim, mas, sem dúvida. mas o melhor Matheus a gente ainda não tá vendo. Ah, não, concordo. E aí, mas eu acho dentro que já disso, tá eu bem. Talvez queria a régua pensar- tava aqui, Claro, ele até ele melhorou. baixou a própria ele régua, não, exatamente. É que ele baixou muito no ano passado porque o Grêmio não tinha um primeiro volante. Né? Então ele jogar do lado do Isso aí, do é Lucas verdade. Silva, complicadíssimo. Sim. Jogar do lado próprio do Michael, né? Eram dois jogadores iguais, sabe? Não eram jogadores que se complementavam, né? O Thiago Nunes até falou da questão do Thiago Santos e o Lucas Silva se complementarem, né? Que eu acho que no papel realmente, né? E o dia que o Lucas Silva resolver jogar futebol, talvez se complemente mesmo com as características do Thiago Santos. Mas eu acho que no ano passado tu tinha Matheus e Darlan, tu tinha Matheus e Michael, tu tinha Matheus e Lucas Silva. Eram, ao meu ver, jogadores com características muito semelhantes, sabe? Eu acho que pra mim era tudo o segundo volante, Lucas. Tanto é que no ano passado eu pedi ao Lucas Araújo, né, do Lucas Araújo do lado, aí tu botava ou o Matheus ou o Darlan, que é mais ou menos o que a gente tá começando a ter agora. Sim. Que tu vai ter um Thiago Santos, só que quando tu puxou o Thiago Santos e tu vai ter o tripé, tu pode jogar com o Darlan e com o Matheus, ou com o Matheus e Jean-Pierre, né? Sim. O superchat aqui é do Eleman. Elaman Moroni Pereira. Deixou 5 reais aqui pra gente. Obrigado, viu? Tamo junto. A mensagem é a seguinte: e por que não Thiago Santos, Bobson e Darlan? Dessa forma resolve o problema da estatura e já prepara o time pra perda do Matheus Henrique pra seleção. Ah, cara, eu acho que sim. Eu acho que a tendência Principalmente quando ele já tiver na acontecer. seleção, Só que não dá pra tirar o Matheus Henrique do time. Enquanto tiver Matheus, joga Matheus. Né, cara, eu acho que o Matheus é titular desse time. Não que eu seja um grande fã do Matheus, mas eu acho que o Matheus Henrique ainda é titular desse time. Às vezes ele dá uma abusada, né? Dá um excesso de confiança, vamos dizer assim. Né? Mas ainda acho que ele é muito bom jogador. E eu acho que essa mudança de jogar com o Darlan e Bobson, eu acho que pode ser bem vista. Mas eu ainda vou no Jean-Pierre. Eu acho que ainda é o diferencial. E eu acho que de característica o que melhor se encaixa ali é o Jean-Pierre. Porque tu tem um primeiro volante, um segundo volante e um meia. Né? O baterista, né, César? Aquela coisa. Baterista na bateria. É isso aí. Né? Pianista no piano. Não adianta, senão a banda não toca. Pra banda tocar, cada um na E sua. tu sabe que tu não pode ir pra guerra com uma escova de dente, não tem como. Cara, cada um fazendo a sua, né? O mais correto seria o Thiago Santos, primeiro volante, Matheus Henrique, segundo, Jean-Pierre meia, né? Agora, como o Jean-Pierre não tá rendendo tudo aquilo que se espera dele, aí é que também esse esquema também tu pode botar uns 2 segundos volantes ali, né? Que nem a gente já discutiu isso hoje. Então, e o Darlan entraria ali muito mais como um próprio meia do que como segundo volante, que ele parece ter essa facilidade, assim. E tu não perderia toda a qualidade do Matheus Henrique, porque eu tenho muito medo, assim, que nem os caras, que nem quando a gente começava a cogitar o Rafinha na segunda linha, né? Não na primeira linha defensiva. Pô, tu tem um baita de um lateral, isso não quer dizer que ele vai ser um baita meia, sabe? Ele pode se tornar um jogador comum. Funções ali. diferentes. Exatamente, ali ele pode se tornar um jogador comum. Esse que é o meu medo com o Matheus mais adiantado. Perfeito. Cara, 500 pessoas aqui com a gente, professor, 250 likes. Eu só preciso fazer a lembrança, viu? Gurizada, vocês estão gostando do conteúdo? Deixa o like aí. Às vezes a galera passa, sei lá, vários minutos aqui acompanhando a nossa live. Se tu não tá gostando, deixa o like também.